Aquecimento global, epidemias, guerras, miséria. Os grandes problemas de hoje são globais e difícil ação das Nações Unidas, conhecida como a ONU. Mas o que exatamente é a ONU? Para evitar catástrofes assim novamente. A ideia era encarregar uma organização com a mas que falhou em parte pela falta de apoio das grandes potências. Ainda durante garantir a paz global e a segurança internacional através de medidas eficazes e coletivas. No entanto, a ONU não enxerga a paz apenas como uma falta de Assembleia Geral das Nações Unidas. Todos os 193 países membros têm representação igualitária. Potências econômicas como a Alemanha e o Japão, mas também países emergentes como o Brasil e a Índia instam por uma sede permanente no Conselho de Segurança, que deve tomar medidas caso a paz internacional podendo aplicar sanções econômicas a países, condenar seus atos ou mesmo autorizar uma intervenção militar de membros, incluindo os 5 membros permanentes. Um voto negativo de um membro permanente de órgãos ainda fazem parte das Nações Unidas. Eles abordam temas específicos, como por exemplo o Banco Mundial, o Tribunal Internacional de Justiça, a Organização Mundial da Saúde de países. No Haiti, o Brasil comanda uma missão de estabilização que visa restaurar a ordem após um período de insurgência. São os membros da ONU que decidem se e com quantos soldados eles contribuirão. Apesar de várias operações bem-sucedidas, a carência de nações com direito a veto acabam barrando resoluções por completo. Adicionalmente, os mecanismos criados para manter a paz se baseiam em conflitos como a Primeira e a Segunda Guerra, apesar de hoje em dia guerras civis serem muito mais comuns e causarem um número maior de vítimas, os membros da Assembleia Geral, e um consenso entre todos os membros permanentes no Conselho de Segurança. Como uma reforma significa uma perda de poder para esses países com direito a veto, é improvável que elas sejam aprovadas. Apesar dessas limitações, a ONU teve dívidas da fome, e recorrentemente foi a ONU ou um de seus órgãos que chamou atenção para problemas importantes, colocando-os na pauta internacional política. Portanto, pode-se